Espírito Santo, ora um pouco em línguas. Show dorani siriana na falta de mahdanesher, bela da nahar de sahat de mashuri badena da hadasiya, bela da mahuriyet ou mashuri beton, onde les sili manon, les sisi sont marchés. Pede le monde de les boxili, dit Hollande, d'exercice sur un cheli banon, bec la barre de soude de manchele. Mais les billets entre sili manon les gars, si c'est marché, betrayer, le billet on a mal à platino. Tereside المخاد تحت المشوب الفاقيد السلمة لدينا مهيسي للبنان دلسود لمشي لبقتا glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Choro por o sili deni hamahie, sili criando o suli traie militole makta, tele rale manisiri non chore da lidini mahie sulivan, tele basili bleshuli magtisidi e martiris. De raças que chume labaroso, câmara suli braquinja non chodomanot. Neri amamralan zile solo hombra do solo sun cinema nash. Ele ano la hadra no solo loprona la brana niharat. Neri siham sharud el makonat. Sili doreno har lambre di sholi mahad la sinet. Mana labra no sopro no solo libane de shore suhar. Neri ananda la loha de nimir sud ne lushere bareha. Queira da suri loha na solo lovne neles. Me ajuda, ora mais alto. Ajuda o Tex, ajuda o Tex. Dele sair, dele demorando dele mais dele assim ambra no Yesga, tolo vamos sina. Dele na rede marchura, mahura, lese lá manando lo sotro ne ha de lá marchura lese ne. Se lá ambranando la rede da charima reclamare. Hallelujah God. Choro no sotro ne lese na ambranata la hane lese ne. Che le andra lo solo lo branata le scetere che ne l'ambranando lo sotto lo sotto dalla banda la ha che le scetere l'ombra non lo sotto le l'ambranando le ha e la l'ambranando lo sotto dalla banda la ha che le sombra non lo scione le andra lo branante le crondo le scione bandere che ne la l'ambranando lo sotto Breve se l'andro sciore ne ambra neha deve essere l'ombra ne sciore ne la dare se le la labranando rojo se le la labranando le seno de neha deve le labranando rojo deve la hambra ne sere andore sciore bala le brane ne sere anan maneha. Hallelujah God, hallelujah. Oh, aleluia. É possível se fazer muitas coisas para o Senhor orar em línguas. É possível fazer muitas coisas para o Senhor sem orar em línguas. Mas será impossível fazer as coisas para o Senhor, todas as coisas para o Senhor sem orar em línguas. Línguas é força no espírito, é entendimento, é céu aberto. Língua estranha é uma arma de comunicação entre Deus e os homens. Tem um filme muito famoso aí, não sei quem já viu, chamado, acho que é Código Navarro. Vocês já viram esses filmes? Já viram? Aliás, é um fato verídico. A guerra dos Estados Unidos contra o Japão, e o que acontecia? Os japoneses interceptavam as mensagens americanas e já sabiam o que os caras iam fazer, tá? Agora o que acontece? No alistamento militar, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Estou caminhando mais ou menos como eu lembro. Se alistaram no exército americano um contingente, um grupo de índios navarro, tá? E colocaram esses índios navarros na área de comunicação. Então quando um pelotão precisava se comunicar com outro pelotão, tinha um índio navarro nesse pelotão e o outro índio navarro lá no outro pelotão e no outro pelotão. Então quando era para se comunicar, se falavam na língua navarro. Então os japoneses não entendiam nada que estavam falando. Hello? Quem ora em línguas ora mistérios. Quando você ora em línguas, Satanás não entende que você está orando. Quando você ora em línguas,
você não entende que você está orando, que muitas vezes não é nem Satanás que atrapalha as nossas coisas, somos nós mesmos, é a nossa própria mente. Então, quando nós oramos em línguas, na Bíblia diz que nós oramos em línguas, então nós somos batizados com a capacidade de orar em línguas. Então, vós, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, Judas 20. Porém, vós, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Minha esposa está aí, eu posso estar na sala, estou fazendo uma coisa e estou no show, porque depois de um tempo que você vai orando em línguas, você vai orando sempre no automático, o teu espírito está sempre orando. É possível você estar dormindo e a tua boca está lá, ok? Então é uma arma poderosa, ok? Vamos lá, gente, abra a Bíblia de vocês no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Primeira Coríntios, aqui ela está habituada com o microfone, né? Para ela não vai ser estranho o microfone, certo? Deixa ela mutar. Surprise! Achou 1 Coríntios 4, 15? É para mim ler? O início. Mesmo só recomendo você na frente. O início, né? É 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque, ainda que tivéis milhares de preceptores em Cristo, não temereis. Contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Isso aí. Ainda que tivessem vários aios, tutores, preceptores, contudo não tereis muitos pais. Tá? Então, preceptores, aios, tutores, eram eunucos que habitavam nas casas, que tomavam conta dos filhos dos seus patrões, dos seus senhores, e era um componente de educação dos filhos dos seus senhores, tá? Então, eles não eram os pais da criança, eram tutores, ok? Então eles ensinavam, cuidavam, limpavam, alimentavam, mas não eram os pais. Então o que Paulo está falando, ainda que no decorrer de nossa vida cristã nós tenhamos vários aios, tutores, mentores, pai espiritual é um só, tá? Pai espiritual é um só. Teremos ao longo de nossas vidas vários tutores, vários professores, mentores, cuidadores, pastores, mas pai espiritual é um só, tá? Então, enquanto eram crianças, eram cuidados pelos seus tutores. Quando chegava a idade madura, aí os pais pegavam para começar a treiná-los para herdar, ok? Na Bíblia tem duas palavras para a expressão filho. Quando fala filho na Bíblia, há duas expressões: teknon e huios, ok? Vou explicar. O filho teknon é aquele filho recém-nascido, o bebê, ok? Ele é herdeiro, mas ainda não pode herdar porque lhe falta maturidade, ok? Então esse é o filho teknon. Aí quando ele chega à estatura de varão perfeito, à maturidade, aí ele já é chamado de huios, H-U-I-O-S, huios. Então tem horas que Deus está falando filho, é que na tradução para o português se perdeu, colocou filho para tudo, mas não é não. Tem hora que Deus está falando de filhos imaturos
e tem hora que Deus está falando de filhos maduros, ok? Então, até que cheguemos à estatura de ruios de Deus, varão perfeito, tá? Então, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, e Jesus mesmo chamou um para apóstolos, outro para profetas, outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento de Cristo, para que todos cheguemos à estatura de ruios, para um perfeito de Deus, ok? Vamos lá. Todos já sabem, esse ambiente que nós temos aqui, irmãos, não é um ambiente de culto, aqui é um ambiente de aula, tá? Então, no ambiente de aula, é totalmente permitido vocês fazerem perguntas a qualquer momento, ok? Então, vocês podem fazer perguntas, e quando eu vejo que você não faz perguntas, aí eu começo a perguntar para vocês, entendeu? Tá, então, aqui é um outro ambiente, uma outra atmosfera, vocês fiquem completamente à vontade, muito bem-vindos, ok? Apresentar aqui, nós estamos começando um trabalho, Ministério CEPAI, CEPAI, Centro Educacional Proclamadores, Adoradores e Intercessores, tá? Que é um lugar interdenominacional, tá? A escola, né, não está ligada a nenhuma identidade, nenhuma denominação, tá? Isso aqui é algo que Deus colocou no meu coração, tem colocado no coração da minha esposa também, e Deus tem queimado também em outros corações, entrado em concordância com a gente está começando o trabalho aqui, okay? Então aqui é uma escola, tá? Aqui não é uma igreja, é uma escola, então é outra atmosfera, é outro entendimento, um outro mover, ok? Então fique à vontade, pode perguntar, não tem problema nenhum, ok? Bom, então vamos lá. Abra um livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Quando vocês estão abrindo aí, esse é mais fácil de achar. A semana passada nós tivemos a primeira aula aqui, mas nós tivemos um probleminha de áudio, que tudo que eu estou fazendo aqui eu estou gravando e vou postar no YouTube e nós vamos ter uma sequência, tá? Então a semana passada teve um problema de áudio. O que é isso aqui? Não, eu vou matar ele não. Amém, né? Deixa ele lá, né? Já temos pouco, né? Já está matando tudo a natureza, não vai fazer mal nenhum, tá? Fica aí, fique em paz. Seja bem-vindo aí. Fica aí, pronto, já foi para lá. Tá bom, gente? Então, aqui é aula, sejam bem-vindos. Eu estou tentando, vou tentar refazer a aula da semana passada, porque eu tive um problema de áudio, tá? O meu áudio ficou muito baixo, não ficou legal, mas eu duvido que eu vá conseguir fazer exatamente a aula que eu fiz semana passada, porque eu já comecei diferente. Então eu não tenho muito essa tendência de, né, porque eu dou aula, mas eu não sou um mestre, minha chamada é profética, tá? Então, de vez em quando eu dou uns voão profético aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar. Gênesis 1, versículo 11. Lê para mim. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Bom, então como vocês podem perceber aí tem três substâncias aí, tem ervas, árvores, tem duas, ervas e árvore, né? Ervas dão sementes, árvores dão frutos, ok? Isso já nos indica o padrão de Deus, como Deus faz. Ervas dão semente, árvores dão frutos, pais geram filhos. Da união da noiva com o noivo tem que gerar filhos.
não ovelhas. Da união da noiva com o noivo gera filhos e não ovelhas. Por quê? Por que isso? Porque se eu olho a minha igreja, as pessoas que estão ali como ovelhas, eu dou um tratamento. Mas se eu estou na liderança de uma igreja e olho aquelas pessoas como filhos e filhas em Deus, eu trato diferente. Então, o que Deus está restaurando na igreja é a sua visão apostólica e profética de pais e filhos. Deus está restaurando. Isso não é uma mensagem nova, isso não é um modernismo dos nossos tempos, ok? Isso é verdade apostólica e profética que foi escondida pela religião e aceita por Satanás, para que não se criasse intimidade, para que não se criasse vínculo, para que não se criasse continuidade geracional. Por quê? O que a religião fala é que tem que se levantar uma nova geração, e está errado. Nós não temos que levantar nova geração, nós temos que levantar a próxima geração. Então, se eu tenho uma visão que vocês possam ser a minha próxima geração, a continuidade de mim, eu trato vocês diferente. Por quê? Se eu tenho o entendimento que vocês são a próxima e são herdeiros, então vocês não estão competindo comigo. Então não vai ter ciúmes de liderança, então não vai ter ciúmes de pastores, porque eu não tenho propriedade, eu tenho filhos. E os filhos ouvem o pai. Estão entendendo? Então é isso que essa é a matéria que nós estamos começando a trazer. O tema Elias e Eliseu, paternidade e seus aspectos. A aula que nós vamos falar aqui é sobre paternidade espiritual, tá? Paternidade, não ministério. Eu não estou a fim de ensinar ministério, eu estou a fim de ensinar paternidade, porque é bem possível você ter ministério e ainda assim você ser órfão. É bem possível você ter um ministério e ainda assim você não gerar filhos. Mas é impossível você criar uma paternidade sadia e dessa paternidade não gerar ministros. Por quê? O meu ministério é apenas uma ferramenta. A minha função como pai espiritual não é desenvolver o seu ministério. A função da paternidade espiritual é desenvolver o seu chamado, não o ministério. Qual a diferença disso? Pedro, eu achei que você até pergunta, hein? Eu tenho que fazer uma perguntinha. Que diferença é? A diferença é: o seu chamado é o que você é. O seu ministério é a ferramenta que Deus vai usar para cumprir o seu chamado. Quando Jesus sai das águas, abre o céu, o que fala? Esse é o Salvador? Não, ele fala: esse é meu filho amado. Paternidade dá identidade, não cargo, dá um encargo. A função da paternidade é fazer com que abra os céus, que facilite para o filho, para a filha, para que ela ouça de Deus, não da liderança, de Deus, que ela ouça de Deus qual é o seu chamado. Aí Deus vai revelar o chamado, aí nós vamos treinar o ministério segundo o seu chamado. Porque quando Deus revela o seu chamado, automaticamente virá de bônus o seu ministério. Eu recebi a minha chamada em 1992 em Bolinhas.
6h30 da manhã de quinta-feira de 1992, Deus me deu a minha chamada. Meu ministério começou há pouco tempo. Por quê? Porque Deus falou: o seu chamado é ser pai. O seu ministério é profético. O ministério é profético, mas a minha chamada é para ser pai. Então hoje eu entendo que aos 53 anos de idade, faz a conta, com quantos anos eu tinha? Para aqueles que têm pressa para entrar no ministério, Moisés demorou 40 anos para entrar no ministério, mas quando entrou no ministério, ele salvou 2,5 milhões de pessoas. Deus, quando precisa derrotar um gigante, ele chama um menininho. Agora, quando ele quer libertar uma nação, ele chama um velho. São níveis diferentes. Hoje eu entendo, aos 53 anos de idade, eu entendo que Deus me dê 12 filhos e filhas, que eu passo com eles 3, 4 anos, eles vão fazer, os 12 vão fazer, em 1 ano, 2 anos, o que eu demoraria 10 para fazer. Então vai pegar os meus 28 anos de experiência e vou fazer o quê? Os 28 anos de experiência, dos meus erros e acertos, vou transferir, vou compartilhar com você, e aquilo que você demoraria 20 anos, as tristezas, as desilusões, eu posso adiantar o seu caminho em 1 ano. Então, quando eu abro mão de eu fazer sucesso, para que vocês façam sucesso, igual um técnico de futebol, basta um técnico para levar uma seleção à glória. Entende? Então é isso que Deus está levantando, é isso que nós vamos estudar, que isso é uma das verdades que Deus está restaurando na sua igreja: paternidade, ok? Paternidade. Então, ervas dão semente, árvores dão fruto, pais têm que gerar filhos. Todo organismo, naturalmente ele nasce, se desenvolve, amadurece e dá filhos, se multiplica. Então todo ser vivo que não se multiplica indica que tem doença, que é estéril. Então todo sistema que ele passa muito tempo e não se multiplica, é porque ele está com problema. Alguma coisa está esterilizando. Pode ser como? Como? Né? Então, é isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, ok? Vamos lá. A igreja tem sofrido, por quê? Tem colocado ministros no lugar de pais. Ministros são aios. O que é um aio mesmo? É aquele que cuida de você, faz visita, cuida de você, limpa as tuas feridas, mas nunca gera em você paternidade. Cuida de você, mas não amadurece você. Cuida de você, mas não tem condição de apontar o seu destino. Aí você fica andando, como eu postei hoje no Face, nós podemos andar em círculos ou em círculo. Vai perguntar o quê? Em círculos é quando você está na tua vida comum nas igrejas, e você entra ano, sai ano, e você não sai do lugar espiritualmente. Você fica andando em círculo dentro daquela igreja. Você não progride nada, não acontece nada, é a mesma coisa. Isso é andar em círculos. Andar em círculo é aquela igreja que vive de palhaçada. Entende? Vamos ver aqui o ministro tal, labareda de fogo, vai ser uma bênção. Aí você vai, fica ali, o cara fala. Não mudou sua vida. Não mudou sua vida? Mas vem na semana que vem, porque na semana que vem vai estar a pastora, sapatinho de fogo, tal. Então vive de atração. Igual um circo. O circo vive de quê? Atração. Agora, tem ciclos.
que é viver de glória em glória. Uma igreja que já tem uma visão de ciclos, ela tem um sistema programado, ela tem um planejamento. Por exemplo, eu tenho um planejamento no meu espírito que no prazo de 6 meses, quem estiver na CEPAI, no Centro Educacional Proclamadores, Adoradores, Intercessores, num prazo de 0 a 6 meses, vai ter um entendimento de paternidade como poucos têm. Por quê? Eu não vou ficar fazendo circo, cada hora um showzinho, para manter as pessoas. Eu não preciso manter as pessoas, eu não faço isso aqui para as pessoas, eu faço isso aqui para Deus. É por isso que Deus que vai trazer. Por isso que Deus que vai tocar nos corações, porque é assim que eu fui atraído. Eu comecei o meu primeiro curso no finalzinho de 1991, e assim fui, até hoje eu não parei de fazer curso, e só atraído. Então eu creio no poder de uma boa palavra. Eu não preciso plantar bananeira, eu não preciso fazer mágica, eu tenho que ficar só concentrado em falar a verdade. Eu falo a verdade e a verdade vai me promover, ok? Beleza? Uma outra característica da paternidade é que ela produz em nós uma maturidade, e ela produz em nós uma maturidade em 3 âmbitos: para gerar filhos, cuidar de filhos e enviar filhos. Eu vejo pessoas que estão há 10, 15 anos na igreja e não saem de lá para nada. Por quê? Porque as igrejas, elas estão conseguindo captar e manter, mas não tem punch espiritual para enviar. Porque para enviar, a paternidade abre o céu. Aí Deus vai mostrar o coração dele para você. Aí você vai falar ao seu pai espiritual: poxa, olha, Deus está colocando isso no meu coração. A função da paternidade, o que é? É criar recursos para que você cumpra. Se você perceber bem, as igrejas estão fazendo o quê? Usando capacidades e dons ministeriais, dons motivacionais da igreja para servir a Ele. Então, irmãos e irmãs ficam 10, 15 anos numa igreja e nunca crescem, nunca se manifestam, porque Ele mesmo não permite que você cresça. Porque se você crescer, você vai fazer concorrência para Ele. Então Ele tem medo de concorrência. Então ele não unge ninguém, Ele não fala, Ele não elogia ninguém, Ele não exalta ninguém, porque Ele tem medo de exaltar. Porque Ele provavelmente também ele foi gerado em orfanato. Ele ainda prioriza ministério, não chamado. Quando eu sei o que eu sou, eu não tenho problema de concorrência, porque eu sei quem eu sou. Eu sou aquilo que eu sou, e naquilo que eu sou, ninguém vai conseguir entrar, porque é meu espaço. Ele fez. Por isso quando o papai fala de Jesus, fala assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando o papai fala isso a respeito de Jesus, a ele ouvir, significa o seguinte: que Deus já preparou o seu chamado, Deus já preparou o seu ministério e já preparou o povo que vai te ouvir. Tudo Ele já preparou: o teu chamado, o teu ministério e o povo que vai te ouvir. Então, o que eu tenho que fazer? Apenas me alinhar com Ele. Quando eu me alinho com Ele, Ele vai me revelando as dinâmicas, e Ele vai me levando aonde eu tenho que ir e falar a quem eu tenho que falar, pelo tempo que Deus quer que eu fale. Eu brinco, né, quando falo isso da minha esposa, que Deus, durante um tempo, assim, a gente passava 9 meses numa igreja, e Deus falava: sai. A hora que a Simone estava começando, né, a se enturmar com o pessoal, eu falava para ela: bora. Mas
amor, agora que eu estou conversando, temos que seguir em frente. Por quê? Nós tínhamos que seguir em cada lugar que nós tivemos. Assim, engraçado que basicamente nós estivemos 9 meses. Engraçado, parece um tipo de gestação, né? A gente ficava 9 meses no lugar. Eu perguntava para ela, quanto tempo a gente está aqui? Eu falava, 9 meses. Deus falava, vai embora. Porque nós íamos fazendo depósito de oração, adoração, abrindo o céu sobre aquele lugar, para que Deus atuasse naquele lugar. Aí depois que nós saíamos, acontecia alguma coisa lá. Sempre que a gente sai do lugar, acontece alguma coisa. Deus move alguma coisa lá. Ok? Capacidade e maturidade para gerar, cuidar e enviar. E isso é uma coisa que tem a ver com a paternidade, ok? Um bom exemplo disso foi Abraão. Abraão ouviu, sai da casa da tua parentela. Aliás, Abraão ouviu, porque essa missão tinha sido dada ao pai dele, mas ele parou em Padã Arã, em dos caldeus, né? Então Deus teve que começar a fazer com Abraão. Quando você estuda isso, você vê que Abraão deu continuidade, porque o pai parou. Aí sempre quando uma geração para, Deus infelizmente tem que levantar a próxima e começar a partir da próxima. Mas isso nunca foi o plano de Deus. Deus se entristece cada vez que Ele tem que abandonar uma geração que para ter que levantar uma outra geração para começar de novo. Porque a gente não pode esquecer que o papai tem um projeto de estabelecer a igreja dele na terra, o céu na terra, e ele não parou com esse projeto. Agora a igreja só quer saber de ir para o paraíso. Agora a Bíblia diz que somos pedras vivas, descendo do céu para a terra. Então está um conflito, porque a noiva quer subir e o pai quer que a noiva venha redimir a terra. A noiva quer sair do seu compromisso, alugar cada um a sua nuvem, pegar a sua harpa e ficar tocando. E Deus quer que domine a terra. O que está escrito lá, dominar é a terra. Não é isso que está escrito lá? A religião quer dominar homens. Deus falou, não é homens que tem que dominar. Você tem que dominar a terra. Sujeitar a terra. E trabalhar a favor dos homens. A igreja faz o contrário. Filhos são herança de Deus. Bens são promessas de Deus. A gente vê aí, né? Festival Promessas. E as promessas de Deus. As promessas. Você percebeu que não fala nada de herança? Já pararam para perceber isso? Por que se enfatiza as promessas e não se enfatiza a herança? Porque na palavra de Deus diz que as pessoas são a herança de Deus para nós. E as promessas são os recursos, são as bênçãos, os bens, para que nós possamos cuidar da herança. Aí começa a fazer sentido, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, cada um de nós aqui nascemos com um desígnio, com uma missão a ser cumprida. Paulo, apóstolo aos gentios, Pedro, apóstolo aos judeus. Cada um de nós aqui nascemos com uma missão, que é a herança. A missão de Deus para nós sempre terá a ver com pessoas. Aonde não tem pessoas, não é herança de Deus. Deus não está aí. Porque Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. E providencia coisas para quem ama pessoas. Então, recapitulando, a função do pai é facilitar, é preparar o caminho para que seus filhos achem a sua herança em Deus. A quem Deus vai enviar vocês? Para que vocês nasceram?
Qual a razão de vocês estarem onde estão? Qual o início? Qual o propósito? Então isso é a função da paternidade. Dos ministros é uma capacitação técnica ministerial, mas paternidade é que vai dar autoridade. Não existe verdadeira autoridade sem uma fiel e verdadeira paternidade. Por isso que Deus está trabalhando tão forte nisso. Ok? Deus nunca vai entregar uma promessa sem antes você dizer sim para a herança. Deus vai mostrar. Por isso Abraão pisou na bola. Porque Deus, quando mostra a terra prometida para Abraão, o que Abraão vê lá? Eteu, Filisteu, Jebuseu. Ele viu problemas. Ele falou: o que, mano? Já era. E, ó, deu de pirandeiro, ele fugiu. Porque quando Deus fala assim, ó, eu te dou essa terra por herança, quando ele vai ver a terra, ele viu que tinha um monte de inimigo em cima da terra. Agora, quando Deus está falando com Abraão sobre a herança, está falando sobre o dominar aquelas pessoas que estão ali. Então, se ele tivesse obedecido, Deus daria a vitória a ele sobre aquelas pessoas, e por consequência, a terra que manda leite e mel seria dele. Então, quando Deus mostra para mim esse, aquele, quando eu falo sobre paternidade, Ele mostra para mim: seja pai desse, seja pai desta, seja pai. Eu estou entendendo o que Ele está falando para mim. Eu estou entendendo o que Ele está falando. Ele está falando: essa é a sua herança. Essa é a sua herança. Aí, quando eu resolvo obedecer, eu sei que atrás vai vir as promessas. As promessas me seguirão. As promessas nunca vêm à minha frente, sempre me seguirão. Enquanto eu ponho meus olhos na herança, que são pessoas, se eu vou doar a minha vida a favor de outros, Deus vai doar tudo que eu preciso a meu favor. Tudo que eu me der de mim para outras pessoas, Deus abre janelas dos céus e libera sobre mim recursos, bênçãos, recursos de toda ordem, tá? Então, isso que Satanás quer que a gente pense. Satanás quer que primeiro você cuide da sua vida, para depois cuidar da vida dos outros. Deus fala: não, primeiro você cuida da vida dos outros, aí eu abençoo a sua vida. Ok? Abra aí 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Você pode ler, Bruno, para mim? Pode ler para você? Pode? Então você vai ler do 3 ao 21, tá bom? Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois,
comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor, que disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe Deus: Saia e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapará à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esse os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Esse momento que você lê para mim é fundamental, sabe? Me dá um oxigênio aqui. Muito obrigado, brother. Eu posso respirar bastante. Obrigado. Bom, lá no versículo 3: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Elias teve medo, tá? A primeira coisa da paternidade é ter o entendimento que pais espirituais são seres humanos iguais aos outros. Temos falhas, temos medo, temos dúvidas, temos frustrações. Ser pai espiritual está muito longe de ser perfeição. Ok? Assim como é no natural também, né? Então, paternidade espiritual tem a ver com o espetacular de Deus, o sobrenatural de Deus operando através de pessoas extremamente normais. Paternidade é gente gerando gente em Deus, é gente morrendo por gente, é gente amando gente. Ok? Isso é paternidade, não é comando. Paternidade não comanda, paternidade aconselha. Paternidade não fecha a porta,
paternidade abre céus. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto da paternidade, a humanidade de quem está nessa pegada da paternidade, sabe? São seres humanos com falhas, igual aos outros, ok? No versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus dá a missão, mesmo você estando perdido e depressivo muitas vezes. Às vezes assim, mas eu não estou preparado para a paternidade. Nossa, isso é um negócio só para um super neto, um super ungido. Mentira. Ok? Deus, quando te chama para a paternidade, e aliás, já nos chama a todos para a paternidade, Ele vai te chamar você com os teus medos, com as tuas inseguranças. O fato é que nós nunca vamos estar preparados. Nunca nós vamos estar preparados. Porque se eu falar que eu estou preparado, eu quero dizer para ele assim: eu não preciso de ti, sou autossuficiente. Então, quando a gente fala, muitas vezes eu falo, amor, Deus quer fazer assim, assim, assim com você. Ela fala, amor, mas eu não estou preparado. Eu falei, essa é a primeira condição que te aprova, é que não está preparado.